vazio interior. Uns o sentem mais, outros menos, mas como incomoda. 3 coisas o curam: o agradecimento, a oração e a esperança. Use-as de hábito. Agradeça o momento presente, seja qual for, mesmo se de contrariedade. Agradeça a situação que você vivencia, o seu agora. E lembre-se de Deus com esperança e desejo de fazer a vontade dele. Recorra aos bons pensamentos e compreenda: um coração que é de fato bom não tem vazio. Nem o universo é vazio. Deus o preenche. A exposição desta noite está a cargo do nosso colega de trabalho. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita Recanto de Luz. Nas nossas exposições doutrinárias de sábado, nós estamos estudando o livro Horizontes da Vida, um livro ditado pelo Espírito Miramês, que foi psicografado pelo médium João Nunes Maia. E coube para o nosso estudo desta noite um texto cujo título é Respiração da Alma. Palavras de Miramês. Tudo que existe respira na dimensão em que vive. É, pois, o alento da vida que circula na intimidade das coisas, desde a matéria primitiva até os maiores acúmulos da criação, que são os grandes mundos. Então, nesse texto, Miramês mostra, ou procura mostrar, que os grandes místicos do Oriente compreenderam que todo o universo ele é mantido em forma pela sua respiração, que são marcados em 2 tempos mais ou menos longos, que são a inspiração e a expiração. Ou seja, a ida e a volta da força de vida em perfeita consonância com o Criador, que é Deus. E esse trajeto de energia, ele pode ser observado desde o vírus, passando pelo homem, até o anjo, e desde o átomo até os grandes mundos do universo. Tudo respira. A respiração do ser humano está inserida na macro-respiração do universo, onde a seiva de vida vai e volta em processo ainda desconhecido por nós, em trabalhos de despertamento espiritual. Então, as nossas reencarnações fazem parte da macro-respiração do universo, nas nossas idas e volta para o mundo espiritual, para o mundo material, de volta ao mundo material. Como espíritas, nós sabemos que temos um trabalho a fazer em função do nosso despertamento espiritual ou mudança íntima. Como o quê? Então, nós participamos conscientemente desse despertamento, acordando nossos valores, as nossas virtudes, que por vezes dormem na nossa intimidade. Nós vamos fazer uma pequena parte. Se nos perguntarem se nós sabemos tudo sobre a respiração do universo, ou sabemos bastante coisa sobre isso, nós responderíamos que não. Esse assunto, essa introdução é um pouco difícil, um pouco complexa, mas para nós, para o nosso estudo de hoje, basta que nós possamos entender o básico, que é a respiração da nossa alma, que nós vamos ver a seguir. Então, se tudo respira, nós devemos aprender como respirar melhor. Se tudo alimenta, o nosso dever é aprender a alimentar com mais acerto. Porque nós estamos falando da respiração da alma.
E nós, espíritas, devemos compreender que nós respiramos os nossos próprios pensamentos e bebemos as nossas próprias ideias que permanecem em torno de nós através das vibrações das nossas palavras. Então nós já vimos esse assunto em estudos anteriores. Tudo aquilo de bom que nós pensamos, toda aquela energia boa que nós pensamos, ela fica em torno de nós. Mas se nós temos pensamentos ruins, temos atitudes ruins, nós criamos uma energia que também fica girando em torno de nós. E nós chamamos isso de forma-pensamento, se você lembrar. E Miramês, ele salientou então que nós respiramos os nossos próprios pensamentos e bebemos as nossas próprias ideias, figuradamente. Então, cientes desta verdade, o que nós devemos fazer? Vejam, assim como nós limpamos o corpo para retirar a sujeira, nós também devemos limpar a alma de suas impurezas para se evitar os maus espíritos e as energias ruins. E desta forma, se nós retirarmos essas energias ruins, nós estaremos respirando bom a alma. Dizem que orar é o respirar da alma. Realmente, quando uma oração é sincera e sai do fundo do nosso coração, por mais simples que ela seja, ela atinge as mais altas esferas celestiais e cumpre sempre o seu objetivo, seja para pedir, seja para agradecer ou louvar a Deus. E com certeza nós seremos atendidos nas nossas intenções. Somente dessa forma, nosso corpo, a nossa alma, estará respirando em harmonia com o cosmos. Como nós já tínhamos visto, não basta somente rezar orações bonitas de livros que nos chegam às mãos. A oração ela pode ser simples, mas pelo menos naquele momento a nossa alma deve estar limpa de maus pensamentos e a sinceridade deve vibrar nas nossas palavras. E para que nós estejamos preparados para esse momento, nós precisamos trabalhar muito, disciplinando os nossos impulsos inferiores, que são nascidos das paixões e que são ligadas à ignorância. Todo dia, a vida nos pede para que façamos retoques no nosso interior. E é o que devemos fazer, ampliando condições e acertando rotas para alcançarmos aquilo que é o mais certo. Vamos ver agora uma pequena historinha para relaxar um pouco dessas palavras difíceis. Conta a história que vinha um mestre caminhando com seus discípulos por uma estrada toda enlameada, cheia de barro. E seguiam eles pela estrada quando viram ao longe uma carroça puxada por bois, atolada no meio do barro. E ao lado da carroça estava o seu condutor, ajoelhado, orando a Deus. E ele pedia, por favor, ó Senhor, me ajude nesse momento difícil da minha vida. Eu preciso trabalhar, preciso entregar os mantimentos que estão na carroça e estou preso na lama. Por favor, me ajude de alguma forma. E continuou as suas orações. O mestre olhou nos seus discípulos, passou ao largo e não fez nada. Seguiram em frente e mais adiante encontraram outra carroça, também atolada no barro. Só que desta vez o condutor se portava de maneira diferente. Ele estava todo embarrado, tentava empurrar a carroça por trás, tentava empurrar nas rodas, gritava até palavras grosseiras com os animais para ver se eles puxavam a carroça, mas nada. Realmente a carroça estava atolada. O mestre parou e disse aos seus discípulos: ajudem esse homem a empurrar a carroça. E os discípulos
ajudaram a empurrar a carroça. O condutor agradeceu e seguiu viagem para cumprir a sua missão. E os discípulos imediatamente se voltaram para o mestre e perguntaram: Senhor, por que nós deixamos de ajudar um homem religioso que estava ajoelhado ao lado da sua carroça, pedindo a Deus para que o ajudasse, e nós fomos ajudar logo esse que estava gritando palavrões até para os animais? E por que aconteceu isso? Então o mestre se voltou para eles e disse o seguinte: aquele primeiro homem que estava ajoelhado ao lado da carroça rezando era um malandro. Ele não queria cumprir a sua missão, ele queria que Deus fizesse o seu trabalho. Por isso ele pedia a Deus que Deus de alguma forma retirasse a sua carroça, mas ele não fazia nada para retirar. Já esse outro, ele não estava rezando, talvez porque estivesse trabalhando, mas ele estava fazendo o possível e o impossível para retirar, para cumprir a sua missão, para retirar a carroça do atoleiro. Este merecia ajuda. Então vejam, senhores, que às vezes, por isso que se diz que a oração ela tem que ser sincera, sair do fundo do nosso coração com palavras verdadeiras. Porque não adianta, às vezes, por exemplo, a gente vai no almoço, come um churrasco e chega em casa com dor na barriga e diz: vou fazer uma oração para pedir a Deus para me livrar dessa dor no estômago. Não é algo que está saindo do coração, ele simplesmente quer se livrar daquela dor. Então nós temos que procurar nas nossas orações trazer palavras verdadeiras que saiam de dentro de nós para que nós possamos ser atendidos. Então, baseado nesse exemplo, nós chegamos à conclusão que qualquer aprendizado espiritual que nós absorvermos verdadeiramente, que nos faça trabalhar interiormente, estará nos preparando, estará nos fazendo entrar em harmonia com o cosmos, isto é, estará fazendo com que respiremos com a alma. Isso significa que nós, espíritas, se nós estudarmos e conhecermos o Evangelho de Jesus, estaremos sendo levados a praticar boas ações, despertando o nosso íntimo, e praticando boas ações. Mas veja o Senhor que nós devemos estudar o Evangelho e praticar boas ações, porque muitas vezes existem pessoas que conhecem o Evangelho de cabo a rabo, mas não praticam boas ações, não faz nada do que está escrito ali. Então, como nós devemos conhecer o Evangelho para praticá-lo, nós vamos hoje relembrar um pouco sobre caridade, que está em quase todas as páginas do Evangelho e é um dos atributos mais louváveis que o ser humano pode ter. Como já sabemos, nós vivemos num mundo ainda de provas e de expiações, onde o mal ainda prevalece sobre o bem, isto é, significa que nós cometemos mais erros do que acertos. Mas Deus, dentro da sua infinita sabedoria, e sendo também infinitamente justo, Ele não colocaria ninguém aqui neste mundo para ser mal. Nós, assim como todo o nosso planeta, nós estamos em constante evolução. Então a intenção de Deus é que todos nós caminhemos na direção do bem. Infelizmente, todos nós que habitamos o planeta Terra, nós carregamos conosco um fardo muito grande de defeitos. Defeitos estes que, ao longo das encarnações, nós vamos diminuindo, se praticarmos boas ações. E como já sabemos, nós somos espíritos eternos, isto é, vivemos em dois mundos. Ora estamos no mundo espiritual, ora estamos encarnados aqui no mundo material. O mundo espiritual é como uma sala de aula, onde nós nos preparamos, às vezes por várias décadas,
para então retornar à terra, que seria o local onde nós vamos realizar a nossa prova prática daquilo que aprendemos. Por isso, a terra é chamada de mundo de provas. E é com essa intenção de melhorar que nós reencarnamos para mais uma prova no mundo material, onde passamos a viver por nossa conta. Aí que a coisa começa a pegar. Dependemos muito do nosso livre-arbítrio para escolher entre o certo e o errado. E como a nossa carga de defeitos ela é muito grande, muitas vezes nós temos de tomar uma decisão e somos levados pelo instinto ainda, que ainda pesa muito nas nossas decisões, e então enveredamos pelo lado mal da vida, pelo lado mal do nosso interior. E isso explica porque muitas pessoas ainda estão do lado mal da vida, fazendo mais mal do que bem. E essas atitudes erradas ou sentimentos negativos que não significam que as pessoas só se preocupam em fazer o mal ao próximo. Muito pelo contrário. Na realidade, nós causamos mais mal a nós mesmos do que ao próximo, quando somos egoístas, orgulhosos, prepotentes, ou sentimos raiva, ciúme, inveja e outros sentimentos ruins. Todas essas pessoas que tomam decisões erradas, movidas pelo instinto e pelos maus sentimentos, elas adoecem. Adoecem primeiro a alma, porque ficam isoladas com falta de atenção e convivem então com a ansiedade, com a angústia, com depressões. E depois de adoecerem a alma, essas pessoas infelizes recebem o reflexo desses males da alma no corpo físico. E começam a surgir doenças como úlceras, asmas, alergia, câncer e tantas outras doenças que nós temos no nosso corpo físico. Felizmente, muitos de nós humanos já conseguem se livrar do instinto e dos sentimentos ruins. E seguem a consciência na hora da decisão, buscando uma mudança para melhor no seu interior, fazendo assim com que todos nós acreditemos num mundo melhor. Graças a Deus. A essas pessoas que já conseguem em alguns momentos tomar decisões conscientes, onde todos nós que estamos aqui podemos nos incluir, são aquelas pessoas que poderão ajudar de alguma forma a todas essas outras pessoas que ainda não alcançaram esse patamar moral. E a esta ajuda nós chamamos caridade, que é a razão do nosso reforço de estudo, podemos chamar assim, de hoje. Caridade material e caridade espiritual, caridade moral. Todo tipo de relacionamento entre pessoas que vise causar o bem, nós podemos chamar de caridade. Por exemplo, um sorriso que não custa nada, pois o sorriso é a palavra não dita que se encontra no coração. Por isso podemos dizer que o sorriso é um ato de caridade, quando ele é oferecido com alento a quem dele precisa. E quem de nós não gosta de receber um sorriso? É tão fácil dar um sorriso, todos nós gostamos de receber, e às vezes nós negamos um sorriso ao nosso semelhante. O Evangelho ele está repleto de ensinamentos sobre a caridade, e graças a Deus nossos espíritos perceberam isso, e perceberam a necessidade de nós humanos conquistarmos essa virtude. E a doutrina espírita ela está baseada nos ensinamentos do Mestre Jesus. Ela traz como um dos seus pilares a máxima: fora da caridade não há salvação. E existem duas formas de fazer caridade: a caridade material e a caridade moral. A caridade material é a ajuda que nós podemos oferecer a uma pessoa que não tem condições de se manter financeiramente.
Então nós podemos fazer essa ajuda com dinheiro, com roupas, com comida, medicamentos ou de outra forma qualquer. O importante é que saibamos respeitar a pessoa ou as pessoas a quem estamos ajudando. E Jesus nos alerta sobre isso dizendo assim: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dais a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando dás a esmola, que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que tudo vê o que fazes em segredo te pagará. Isso está em Mateus, no capítulo 6. Então, o benefício, sem ostentação, ele tem duplo mérito. Além de caridade material, ele constitui caridade moral, pois não humilha o beneficiado, fazendo-o aceitar ajuda sem lhe ferir o amor próprio, preservando a sua dignidade humana, pois há pessoas que aceitem um serviço, mas recusam uma esmola. Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele questiona os Espíritos com a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os Espíritos iluminados respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Vejam então que, assim como o amor, a caridade está dentro de quase todas as virtudes, pois amor e caridade são o complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, assim como disse Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, ela não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. A caridade nos ordena a indulgência, porque nós necessitamos dela. A caridade proíbe-nos de humilhar o próximo, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, numa festa, por exemplo, tem-se por ela 1000 atenções, mas se é um pobre que entra pela porta, parece que não haver necessidade de nos incomodarmos com ele, e a gente diz: deixa que ele se acomoda, ele vai achar um lugar para ir. Então, amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao próximo como gostaríamos que nos fizessem, esta é a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, nesse caso, um guia mais seguro do que tomando como medida o que se deve fazer aos outros. Deverá ser aquilo que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhe damos? A prática dessas máximas, ela leva à destruição do egoísmo. Quando nós tomarmos essas máximas como normas de conduta e como base de nossas instituições, nós compreenderemos a verdadeira fraternidade e faremos reinar a paz e a justiça entre nós. Não haverá mais ódios, nem guerras, mas união, concórdia e benevolência de uns para com os outros. É bom então que nós tenhamos em mente que os mundos superiores, ou seja, os mundos em que as pessoas são mais evoluídas moralmente, eles são governados unicamente com as leis do amor. Que beleza!
Então, tomara que nós possamos sair daqui respirando com a alma e que possamos nos perguntar: como será que anda a minha caridade? Fiquem em paz e todos tenham um bom final de semana. Bom, então, neste momento, vamos alimentar a nossa alma um pouco mais, fazendo uma oração por todos aqueles que nos vierem à mente e pelas pessoas também que nós colocamos o nome nas caixinhas. Ó Deus, ante as situações que me sufocam a alma, reveste-me de paciência. Ante a doença que me chicoteia o corpo, cobre-me com a resignação e desperta minha grandeza interior. Ante a ofensa que me faz tremer o espírito e acorda a revolta que dormita no fundo do ser, segura a minha mão e impede as fagulhas do meu olhar, para que não retribua o mal com o mal. Ante os que não me compreendem ou me desprezam e criticam, dá-me a tolerância para ver neles a falibilidade humana e as marcas da ignorância. Diante da fraqueza, do medo e da solidão, fortalece-me a compreensão de que nunca estou só. Tua força poderosa sustenta-me a partir do mais profundo de mim. Ensina-me também a preparar o futuro, a usar bem do presente e a não ficar preso aos erros do passado. E desta forma, agindo, trabalhando e tolerando, seguirei avante debaixo da tua luz. Que assim seja.